Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o melhor Stop 100 Podcast, com mais uma edição, um bate-papo sobre empreendedorismo e sucesso. História de sucesso, ninguém melhor do que o meu convidado de hoje, que é o Fábio Túlio Felipe, ele que é CSO, que é uma nova nomenclatura, né? Que é de estratégia, estratégia, né? Nosso grande convidado, ele que é da Sankhya, que é uma gigante da área de tecnologia, uma empresa genuinamente de Uberlândia, mas que extrapolou as fronteiras, né, Fábio? E além de ser uma empresa nacional hoje, mais de 2.000 funcionários, né? É uma empresa hoje que tem capital estrangeiro. Nós vamos chegar nesse assunto daqui a pouco. Mas, primeiramente, eu queria falar de você, da sua origem, onde você nasceu, a sua família, né? Como que você resolveu entrar nessa área, né? O que você fez de faculdade, conhecer um pouquinho da sua pessoa, né? E lembrar também que é o nosso presidente da CIUB, né? Da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia. Prazer, fique à vontade. Obrigado, Cláudio, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e trocar uma ideia com você e com seus ouvintes, né? Compartilhar um pouco dessa jornada, né? E aí, lembrando que eu sou natural de Uberlândia, né? Minha família é daqui, então é um prazer estarmos aqui e representando a cidade hoje aí, né? Como um dos empreendedores que bem representa a cidade aí nacionalmente. Sem dúvida nenhuma. Você fez qual curso? Eu fiz matemática. Olha só, gente. Não, é brincadeira. Matemática. Matemática. A família nossa tem meu irmão e minhas irmãs. A gente tem vocação para a área de exatas. Então, eu e o Felipe também fez matemática. Aí depois, os dois, especialização em marketing. Fiz um MBA em marketing, né? Tudo aqui na UF. Não, a matemática eu comecei na UNB. Ah, em Brasília. Eu nasci aqui, mas cresci 8 anos em Brasília. Era bancário do Banco do Brasil. Depois voltamos para cá e quando eu entrei na escola um ano mais cedo, então com 16 anos eu passei no vestibular da UNB em matemática. Fiquei lá 6 meses, não aguentei, transferi para cá e fiz matemática aqui. E depois fiz especialização em marketing. Apesar de formar em matemática, desde a época que eu fazia faculdade, eu já trabalhava com tecnologia, né? Desde aquela época. Nunca segui nada específico de matemática, mas a matemática ajuda muito para a área de exatas, né? De tecnologia. Com certeza. Mas aí, além desse lado acadêmico seu, você começou a trabalhar para quem? Cara, no começo eu era menor ainda e era difícil arrumar emprego, né? Não tinha menor aprendiz daquela época, não? Tinha? Não era fácil, não. E aí eu consegui um emprego em Brasília, a microinformática estava começando, então num CPD, num hotel em Brasília. O Felipe já estava lá, o meu irmão, e ele trabalhava em 2 lugares, 3 lugares. Aí ele falou, não, preciso largar esse. Eu fui lá, sou 2 anos mais novo que ele, eu não tinha 18 anos ainda, e consegui trabalhar nesse hotel que era dos parentes nossos lá de Brasília. Ah, entendi. Aí comecei trabalhando no CPD lá e assumi a área de tecnologia bem no começo da microinformática. Aí depois fiquei lá um tempo, aí vim para cá, vim para Uberlândia, voltei para Uberlândia. Quando eu voltei para Uberlândia, eu entrei na Casas Alô Brasil. Alô Brasil, Casas Alô Brasil, sim. Digitando pedidos de venda. Uma grande empresa de Uberlândia. E depois, ainda no Alô Brasil, comecei na Algar, na CTBC na época. Também na área de digitação. E aí eu acabei saindo gradativamente, fiquei um tempo nos dois, depois saí do Alô Brasil, fiquei só na Algar, na CTBC. E o que aconteceu na sua vida que de repente você resolveu empreender? Falou, vou montar uma empresa. Eu fiquei 4 anos na BC Impar, na época, né? A Algar de hoje,
E foi uma escola enorme. Ali formou muita gente, né? Eu tive 5 promoções durante esse período, gostei muito, aprendi muito, mas eu tinha uma veia empreendedora, eu sempre fui agitado. No dia que completou 4 anos, eu saí. Eu saí para empreender, aí eu saí com 2 contratos. A microinformática estava entrando cada vez mais nas empresas, 2 contratos de prestação de serviço para desenvolver software para 2 empresas. Uma da área hospitalar e uma da área de irrigação. Aí eu saí como pessoa física mesmo, desenvolvendo. Comprei um micro do Paraguai, que tinha reserva de mercado. E devia ser uma máquina grande, né? Aqueles computador com fósforo verde, o vídeo quadradão, $1.500 do Paraguai. E comecei. Paralelo a isso, o Felipe tinha voltado. O Felipe trabalhou no TST em Brasília. Entre os empregos, ele era funcionário. Tribunal Superior do Trabalho. Em Brasília. Mas ele quis voltar para Uberlândia, abandonou e veio e estava trabalhando aqui na Rotina. Ele ajudava, ele era chefe de CPI. Ronaldo. Com Ronaldo. Saudoso Ronaldo. Ele trabalhava na Rotina e ele também sempre foi muito empreendedor, ele prestava serviço para outras 2 empresas. Nesse período, Claudinho, isso era o segundo semestre de 89, eu tinha saído da Algar, meu pai faleceu jogando bola na BB aqui, com 50 anos. Como é que ele chamava? Calixto, da família Milquem. Ele era gerente do Banco do Brasil, faleceu, primeiro e único infarto, jogando bola. E aí a gente ficou, foi um choque enorme, e eu já estava empreendendo, eu tinha saído da Algar, a minha filha tinha poucos meses, a primeira filha. Novinha. A gente ficou meio baqueado, mas nisso a gente resolveu juntar meus 2 clientes com os 2 clientes do Felipe e montar a empresa, que aí a gente criou com o nome SOS Informática. Juntaram as forças. E criamos a empresa. Eu lembro dessa empresa, SOS Informática. SOS Informática. Essa empresa nasceu com o meu capital de $1.500, que era o computador. O Felipe entrou com um capital, acho que uma linha telefônica, você imagina, a linha telefônica era caro na época. Era como se fosse um aluguel de um apartamento. E para apoiar a gente, o Ronaldo da Rotina entrou com 1 quarto e minha mãe com 1 quarto. Olha só. Foi muito interessante isso, a gente começou, SOS Informática era suporte e organização de sistemas, e quem fez a logomarca dela foi o nosso amigo Maurício Ricardo. Maurício fez uma logo, meio que chargista. Foi muito legal. E ficamos aí com 2 anos com esse nome. Muita gente não sabe, né? A história do Maurício Ricardo com você e com seu irmão, né? É porque o Fábio, o Felipe, o Maurício Ricardo e o Marcão, que era o baterista, né? Eles tinham uma banda que tocava no Londo, né? Que era o Solo Vertical. E eu toquei muito na rádio, na época da Visão FM, aonde eu trabalhava, eu sempre tocava as bandas. Porque naquela época o Uberlândia tinha um monte de banda de rock, né? Tinha várias. Tinha o Patrulha Cogumela, Tamisa, né? E vários outros, né? O Solo Vertical, que era o de vocês. Então você tem essa veia também do rock and roll também, né? Sim, a gente sempre gostou muito de música, né? Você acha que isso te influenciou, te ajudou de alguma forma a empreender? Eu acho que sim, a própria banda é um empreendimento. Né? É um empreendimento. Eu ia mais, porque eu sou 2 anos mais novo que o Felipe. E o Felipe e o Maurício eram da mesma sala no museu, apaixonados por música. E aí eles começaram aquele início, e eu fui acompanhando o irmão mais velho e o amigo dele, e falaram, aí eu comecei na bateria. Então, aquilo era muito legal, a gente curtia a música e exigia muita iniciativa. Depois o Marcão entrou, veio para a bateria, eu fui para o teclado. O Marcão entrou primeiro no teclado, depois nós trocamos. Que na prática, rapaz, apesar de eu gostar de música, eu nunca estudei música, era muito mais aquela paixão de adolescente, né?
Então foi uma experiência muito boa. O bom da música é exercitar, por exemplo, a gente gostava de tocar muita música autoral, então a gente gostava de criar. Exercitava muito a criação, né? A criatividade. Então eu diria que o maior link da música, primeiro, é que música é arte, e à medida que você exercita a criatividade, também é muito bom. Assim como outra coisa que a gente sempre gostava era de resolver problemas complexos, e aí seja na lógica, na matemática, aqueles testes psicotécnicos que tinham na época, muito comuns, até para entrar no Banco do Brasil, você tinha que ser bom em teste psicotécnico. Mas como que começou mesmo? Você começou com a SOS, né? SOS. Quando foi o momento que virou Sankhya? Passado pouco mais de 2 anos, inclusive a gente já estava vendo o seguinte, olha, a empresa é muito trabalho, muita dedicação, e o apoio que a gente teve da minha mãe e do Ronaldo, a gente falou, olha, aqui é ralação, então não faz muito sentido vocês serem sócios e não trabalhar. A gente acabou negociando com eles. Comprou as cotas. Né? No caso da minha mãe, ela nunca quis receber, ela simplesmente redistribuiu. Mas o Ronaldo, primeiro, o apoio deles foi sempre crítico para nós, foi muito bom e sempre grandes parceiros. O que acontece é que, a partir daí, a gente veio um novo parceiro, um novo sócio trabalhador, desenvolvedor, que é o Manuel. Logo no 3º ano, ele tinha saído da Granja Resende, trabalhou no Hospital Santa Catarina, que na época era um dos nossos clientes, e aí veio trabalhar com a gente como funcionário. O cara era muito bom. E aí a gente pôs ele também como sócio. Mas a gente falou assim, a gente quer ir mais longe. E a gente quer registrar a marca SOS Informática. SOS é uma sigla internacional, não dá registro. Não dá registro. É domínio público, né? Nós buscamos uma marca que pudesse ser registrada, né, em nosso nome. E eu e o Felipe já éramos assim muito ligados a yoga, estudávamos yoga, e aí meditação, yoga. Eu sempre gostei disso. E, aliás, eu fui levado para yoga logo no começo, com 1 ano de empresa, por causa de estresse mesmo, muita coisa. E aí comecei a... Como um tratamento, né? Vamos dizer assim. Em vez de entrar em remédios para dormir, eu comecei a estudar. Tem uma dica para você que está nos assistindo, né? Em vez de tomar remédio, vamos fazer yoga. Cuida da mente, do espírito, né? E do corpo também. E aí a gente buscou nomes no sânscrito. Encontramos entre as diversas opções a Sankhya. Yoga, e é interessante isso, Cláudio, porque enquanto yoga é a busca da união no contato com Deus pela síntese, Sankhya é o estudo da manifestação divina na multiplicidade. Essa é a tradução de Sankhya? Sankhya é um processo analítico da manifestação divina. Na yoga, tudo que existe... Que significado maravilhoso! E esse estudo da manifestação em tudo é Sankhya. Então, isso tinha muito a ver com o processo nosso, que a gente trabalhava software de gestão. A gente queria dar clareza a tudo o que acontece numa empresa. O objetivo nosso com a tecnologia é ajudar a empresa a ser cada vez mais competitiva, usando a tecnologia para isso. Não só para vender, para comprar, para gerir estoques, parte fiscal, contábil, mas também apoiar a tomada de decisão gerencial e estratégica. Então a gente escolheu o nome Sankhya e registramos isso lá há 32 anos atrás. Isso é importante falar também, né? Porque muita gente acha que a Sankhya, por ser uma empresa de tecnologia, é uma empresa muito nova, né? E já está com 32 anos. 34. 34 anos, né? Completar 35 no final agora de 2024. Hoje, qual que é o foco? Vocês não têm um nicho de mercado? Porque vocês são uma plataforma de gestão empresarial, né? O software de vocês gerem ele e cuidam, né? Então, quem tem o software da Sankhya, vocês dão todo o apoio tecnológico, né? Manutenção e tudo mais. Tem algum estilo de segmento de mercado que vocês atuam mais ou não?
O segmento mais comum é o atacado distribuidor, se a gente falar. Mas a Sankia, hoje, já há um tempo, ela nasceu multissegmento, né? Então, você fala, a gente tem o atacado distribuidor com cerca de 30% dos clientes. Mas nós temos a indústria com 25%, mais ou menos. Ramos de serviço, inclusive a Sankia e várias empresas de tecnologia, engenharia, mão de obra, nós temos lá 20 e poucos por cento. E o varejo é que é uns 12%. Mas olha, hoje os segmentos estão muito interessantes, né? Você tem atacado... Bem dividido, né? Você tem varejo que tem distribuição, você tem indústria que tem distribuição. Então a gente navega nos 4 setores, mas quando você fala, fica mais fácil de você falar, a Sankia não atende hoje, por exemplo, a área hospitalar, que no começo a gente atendia, já há muitos anos a gente não atende, educação. Então tem vários segmentos, hotelaria, a gente não atende genuinamente, mas o back-office é que a gente é forte. Né? Então, e a gente atende em geral a pequena, média e até a grande empresa. A microempresa, normalmente, a nossa solução ela é mais complexa, ela pega da pequena para a pequena média em diante. E toda empresa tem aquele momento que a gente chama do start. É o momento que a empresa muda de patamar. Qual foi o momento que a Sankia mudou de patamar? Rapaz, eu diria para chegar no porte que a gente está hoje, nós tivemos alguns momentos desses. Mas talvez o que mais tenha destaque é, primeiro que, na época, quando você falava de uma empresa de Uberlândia há 30 anos atrás, Cláudio, você viveu muito bem isso, era muito comum a gente falar, o que vem de São Paulo é melhor. Tinha esse bairrismo, né? Um bairrismo ao contrário. Ao contrário. Não, o que tem de São Paulo é melhor, o que tem do Rio é melhor. Vieram alguns concorrentes maiores para cá, de São Paulo, e a gente percebeu, e nossos clientes também, que a nossa solução era muitas vezes igual ou melhor. Isso fez com que a gente também tivesse confiança. E o fato de vocês estarem na cidade, serem da cidade, né? Falei, não, esse pessoal não vai sair daqui amanhã, eles são daqui, nasceram aqui. Mas isso ajudou? Você acha que ajudou? Eu acho que numa parte pequena, porque na prática eu sinto que a gente... É porque o produto é muito bom mesmo. Conseguiu mais sucesso em Uberlândia à medida que a gente teve sucesso fora. Então o principal ponto de guinada foi quando a gente começou a abrir canais de venda. E expandir nossas áreas de atuação para Goiânia, em primeiro lugar, depois de Uberlândia, BH, e aí fomos para São Paulo, né, para outras regiões. Então hoje vocês estão em praticamente todos os estados. Em todo o estado, a gente tem cerca de 50 canais, 12 filiais e quase 40 unidades de terceiros representando a gente e clientes em todo o Brasil. Quanto mais a gente ganhava a chancela de outras empresas e grandes empresas em outros estados, mais fácil ficava a gente ter aceitação aqui, porque o cara fala, pô, é uma empresa de Uberlândia e que está se dando muito bem lá fora também. Então você ganha um respaldo, né? E eu diria que as empresas de Uberlândia, a barra é alta, inclusive os nossos clientes. O patamar é lá em cima. Uberlândia tem um requisito, uma exigência muito boa em todos os requisitos, isso é bom, porque se você se dá bem em Uberlândia, você também tem boa chance de se dar fora. É um mercado muito disputado por empresas de São Paulo, do Rio, de Goiás, de Brasília, então... E você acaba concorrendo com gigantes, né? E por falar em gigantes, além de toda essa expansão, esse crescimento da Sankia, hoje você tem um investimento internacional, dinheiro que vem lá de fora. E que você falasse um pouquinho disso, como que foi isso, se foi uma fusão ou se é um capital investido em determinado projeto, porque muita gente não sabe como é que foi feito esse acordo aí para a Sankia hoje ter esse dinheiro que vem de um fundo de Singapura, né? Isso. À medida que a gente foi crescendo, você vai entrando no radar do capital. Pessoal, fica de olho.
E o dinheiro, os fundos de investimento, e o que eles chamam de fusões e aquisições, expandiu muito no Brasil. E a gente era muito assediado, né? Durante alguns anos, a gente ficava ouvindo as propostas, as abordagens e falando, e amadurecendo a nossa ideia. Chegou num ponto onde nós falamos, não, nós temos um projeto de crescimento mais efetivo. Porque as propostas que vinham, ou era para nos comprar, ou para botar dinheiro para a gente crescer. E a gente não sabia direito como usar o capital. E a gente não queria ser comprado. A gente tem uma personalidade, eu diria que a gente tem uma ambição profissional de servir cada vez melhor nossos clientes. Eu sei que não é fácil. Nós temos, né, são muitos clientes com comportamentos e exigências diferentes. E aí a partir do momento que a gente criou uma tese de futuro muito clara e de como crescer e expandir na nossa personalidade, os investidores começaram a se interessar bem e a gente deu sorte de fechar no final com o GIC, que é o GIC, o Fundo Soberano de Singapura. Ele tem uma conexão de valores e de cultura. Um dinheiro para ser investido em novos negócios, é isso, né? Ele investiu, na nossa tese tinha aquisições de novas empresas ou investimentos normalmente majoritário em novas empresas, mas também expansão de canais e marketing. Então a gente já tem mais de 2 anos com esse parceiro, tem dado muito certo, a gente tem crescido bem. Já fizemos 5 investimentos, normalmente majoritários, então as empresas passam a pertencer ao grupo, mas os sócios e fundadores dessas empresas permanecem nas empresas e são um capital fundamental, porque eles são as cabeças pensantes e os seus times para continuar fazendo o projeto deles crescerem. Não, sem dúvida o projeto é maravilhoso, né? E eu acho que a forma de você pensar a empresa é o mais importante. Vocês nunca pensaram em desfazer da empresa, né? Mesmo com propostas altíssimas e tal, vocês sempre acharam que não, que vocês têm isso como um projeto de vida mesmo, né? A Sankia é como se fosse um filho de vocês, né? Tem esse sentimento, e porque é o seguinte, nós não criamos uma empresa, tem muita gente que cria uma empresa hoje para vendê-la, não questiono isso, mas nós criamos uma empresa para cumprir aquilo que a gente gostava de fazer. O nosso propósito... Criaram até um termo, né? Aqui é uma incubadora de empresas. No nosso caso, a gente criou a empresa e a gente foi refinando o propósito ao longo dos anos. E a Sankia, o propósito da Sankia hoje, a gente acredita que é possível transformar a sociedade por meio da gestão. Porque imagina, Cláudio, uma empresa, à medida que ela cresce e tem sucesso, ela gera riqueza. Primeiro, ela atende às necessidades do público dela. Seja, você imagina Uberlândia sem uma Start Química, sem uma Junco, sem uma Eletromac, sem Irmãos Ked, são todos clientes nossos. Eu ia até te perguntar isso. Vários outros, nós estávamos aqui tomando a água do Guaraná Mineiro. Guaraná Mineiro. Então, assim, são vários clientes nossos, a Erlan. Então, assim, a gente tem inúmeros clientes dos mais variados segmentos, e eu estou falando clientes da região para a gente entender o quanto que essas empresas, a saúde delas, é importante para a economia da região, para a sociedade, para a geração de empregos. A Sankia é um engine, é um motor, é um software que ajuda essas empresas a estarem mais competitivas e no crescimento delas, né? Então, você olha, quando eu vejo um amigo nosso e parceiro, Castro Naves, quando a Sankia estava começando, ele também estava começando. E a gente vê o tamanho que fica a empresa. Então, empresas contemporâneas. Então a gente vê várias empresas, o próprio Fábio Perg, entre outros, que cresceram. E a gente cresce junto. E a gente ajuda eles a serem mais competitivos. Isso é importante. Então, isso é o nosso propósito. Aí quando você fala vender a empresa para pôr o dinheiro no bolso, quer dizer, o que vale, a gente hoje já tem muito mais do que a gente imaginava, e a gente vive bem.
Eu diria que o mais importante do que ter o recurso financeiro é estar fazendo uma coisa que você gosta também. Isso. E é isso que a gente não quer trocar isso a troco de ter um monte de dinheiro e perder o propósito. Perdeu o propósito. O que a gente fez com o parceiro de IC é que nós trouxemos para o nosso negócio um parceiro que acredita na nossa tese. Todas as empresas que a gente está investindo, elas complementam a nossa solução. Entendi. Elas têm uma expertise numa área que adiciona valor à nossa solução e aos nossos clientes. Então a Nepo foi a primeira aquisição, uma empresa de Uberlândia, pequena, e que a gente viu uma complementariedade, um diferencial muito grande de omnichannel. E ela vem crescendo bem e se destacando. Depois a gente foi para a Plumes, um CRM, né, que hoje é uma empresa que escalou muito com CRM, ajuda a processo de venda consultiva, empresas que têm venda consultiva. Então, ela cresce muito. São todas empresas de tecnologia, mas muito diferente do que vocês fazem. Complementam a nossa oferta. Complementam. Ponto. Nós estamos numa era depois da Covid que o ponto é batido com o próprio smartphone. E com garantia de sua localização, que é você que está fazendo. É um negócio muito mais dinâmico. Aí depois a gente entrou na MeTime, que é uma empresa que ajuda também o processo de venda, hoje que é uma engenharia. E agora, por último, a Mindsight, que é uma empresa que faz recrutamento e seleção. O software facilita o processo de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho. Então são empresas que complementam a nossa cesta. Eu sabia que o papo nosso ia estender, porque é muito assunto. Uma empresa do tamanho da Sankhya tem muita coisa para falar, né? Então eu queria, para a gente encerrar, que você desse uma dica, uma frase ou um conselho, alguma coisa para os empreendedores que estão aí nos assistindo, que eu tenho certeza que foi uma conversa muito bacana. Eu conheci mais da Sankhya porque é uma empresa de tecnologia, então para nós muita coisa a gente não entende muito bem. Então, do jeito que você expôs aqui, eu acho que todo mundo hoje conhece melhor a Sankhya assistindo o nosso podcast. Então, que você desse uma dica, uma frase, enfim, para ajudar quem está nos assistindo. Eu acho que sempre, a gente enquanto empreendedor, muitas vezes a gente acha que o empreendimento, o sucesso é uma linha reta. E o sucesso não é uma linha reta. É mais curva do que linha reta. Você vai ter momentos difíceis na empresa, são vários. Tem momentos que você quer desistir, tem momentos que você quer largar tudo, tem momentos de euforia, está dando tudo certo. Mas o que importa, primeiro, é uma atitude sempre, no meu entendimento, de sempre acreditar que você está fazendo algo e que você pode atingir o êxito naquilo. Então, ter disciplina, resiliência. E segundo, é você realmente usar a criatividade para contornar as adversidades. E é isso que faz a diferença. Eu acho legal, assim, com essa visão mais holística, você fala assim, o discípulo chegou para o mestre, né, e perguntou, mestre, o que fazer para ter sucesso? Ele falou, boas escolhas. Tá, e como atingir as boas escolhas? Más escolhas. Ou seja, os fracassos, os fracassos nos ajudam a descobrir formas de que não dão certo, do que não deu certo. E você... A gente aprende mais com os fracassos. Fracassando, isso aqui não deu certo. Ajusta, corrige, melhora e ter persistência. Não é ficar fazendo a coisa sempre do mesmo jeito. E aprende. A inovação está constante. Então você tem que... A resiliência e a persistência não é uma persistência do mesmo jeito. Erra muito, mas erra rápido. Corrige, aprende, e isso certamente vai te trazer ao final muitos aprendizados, muitas formas que não dão certo, mas as que derem certo vão recompensar tudo o seu esforço. Com certeza. Fábio, eu queria agradecer você imensamente. Foi um prazer ter estado com você aqui nesse bate-papo, nosso podcast do Melhores
Top 100 e com certeza muita gente que nos assistiu teve uma aula aí de empreendedorismo e de sucesso. Obrigado e, gente, continue conosco. Brevemente, mais um Melhores Top 100 Podcast com mais um bate-papo de empreendedorismo e sucesso.